Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à leitura da semana. E essa semana, como todas as outras, eu trago um tema. E o tema dessa semana é a nossa relação com o corpo. O ser humano, apesar de todo o progresso, de todo entendimento e conhecimento sobre o próprio corpo, a liberdade que hoje em dia se tem de explorar, né, a beleza do corpo de variadas formas, ele ainda tem uma relação muito tóxica com o próprio corpo. Ainda rejeita muito a partir de um padrão de perfeição absurdo, tolo, inalcançável. E aí, eu tenho certeza que todos nós temos alguma parte do corpo que a gente não gosta, alguma dificuldade, alguma relação que não é legal com o nosso próprio corpo. Então eu resolvi trazer uma tiragem para trabalhar isso, né? Trabalhar essas relações, entender a nossa beleza primordial, entender quem somos de verdade para além, né, de uma aparência falsa ou uma aparência que não condiz com a beleza da natureza. A natureza não é perfeita, mas é profundamente bela, né? Não existe uma folha, uma flor, um animal que seja igual ao outro. E todos são belos, né? Então é preciso que o ser humano também aprenda com isso. E aí eu trouxe 4 opções. Essas opções eu vou também variar, não só pelo cristal, você pode escolher pelas pedrinhas, e eu vou sortear esse deck que fala sobre partes do corpo, e eu vou colocar aqui. Então você pode escolher pelas pedrinhas, ou pode depois escolher pela carta, se fizer sentido para você, tá bom? Então vamos lá. São 4 opções, hoje eu trouxe 4. Opção número 1, a Vivianita. Opção número 2, a Rhodochrosita. Opção número 3, a Pedra do Sol. Essa é a verdadeira, gente. Aquela que tem por aí, baratinha, é resina. E opção número 4, a Titanita, o esfênio. Qual dessas chamou mais a sua atenção? 1, 2, 3 ou 4? Agora eu vou colocar as cartas. Eu vou sortear, na verdade, as cartas que também vão fazer parte dessas opções. E aí se você escolher uma pedrinha, de repente você pode trocar a partir da carta, né? Tem que tirar assim, porque dá para ver dos dois lados. Eu vou fazer assim, olha. Opa! Esse aqui já voou, então vai ser opção número 3. Opção número 2 e opção número 1. Vivianita, eu amo as minhas pernas. Rhodochrosita, eu amo a minha linfa. Pedra do Sol, eu amo os meus pés. E Titanita, eu amo os meus pulsos. Pode não fazer sentido agora, mas pode ter certeza que depois vai fazer. Eu vou tirar então, deixa eu chegar pra cá. Eu vou tirar as opções, tá? E depois a gente volta aqui para sortear as cartas de cada uma. Então vamos lá. Tomara que fique certinho aí.
Gente, já saiu, já vou pegar aqui. Essa já saiu voando, a gente já aceita também. Vamos lá para os oráculos, são vários aqui. Essa aqui chamou minha atenção. Olha, falta de amor próprio. Entregue, né, esse sentimento de autodefesa e excessivo. Essa aqui. Aceitação. Meu Deus. É tão bonito isso, né? Cura. Eu estou me curando de dentro para fora. E o raio diamante, o raio de luz do corpo, o diamante de luz do corpo, ativações de alta frequência, meu Deus, a grade planetária, ou seja, uma conexão maravilhosa. Bom, eu acho que tá alinhadinho, espero. Eu sempre olho, eu dou uma olhada aqui na câmera, aí eu acho que tá tudo certinho. Aí quando sai o vídeo, tá tudo torto. Enfim, bora lá. Primeiro vamos falar da Vivianita. Essa pedra linda que inclusive, né, ela tem esse formato compridinho, semelhante às pernas, né? E ela muda de cor, às vezes ela se torna azulada, ela vai mudando de cor. A Vivianita, em termos de propriedades terapêuticas, energéticas, né, na cristaloterapia, ela traz uma limpeza, digamos assim, de conteúdos inconscientes, sabe? De questões que ficaram lá muito guardadas dentro da alma, muitas emoções que ficaram reprimidas, muita energia que ficou presa por alguma questão, e alguma questão com certeza de movimento, de fluidez na vida, né? As pernas nos ajudam a ir onde queremos, então elas têm muito a ver com os nossos objetivos de vida, desculpa. E a Vivianita, ela traz essa possibilidade de cura, de dissolver essas mágoas antigas, esses traumas, né, que ficaram guardados, essas curas necessárias para as nossas emoções. Ela fala de aceitação, de cura interior, sabe, de você realmente escutar as dores da sua alma, do seu ser. Ela traz empatia, equilíbrio pela cor verde, ela traz a força para a realização dos sonhos. Olha que interessante como tudo se encaixa. Vamos ver o que fala aqui? Conforme, olha isso, gente, olha isso. Conforme eu perdoo e libero o passado, as minhas pernas, né, tigs, eu acho que é isso, se tornam fortes. Meus músculos estão relaxados. Eu sigo em frente na vida. Não sendo... Nossa, que inglês difícil. Eu vou pegar o tradutor aqui, gente, porque eu não estou entendendo essas palavras. Conforme eu perdoo e me libero do passado... tigs são coxas.
Minhas coxas ficam fortes. Os músculos das minhas panturrilhas relaxam. Eu sigo em frente na vida, livre do passado. Engraçado, né? Unencumbered pelo passado. Enfim. A força que você tem de seguir em frente, a força nas suas pernas, elas têm a ver com o seu propósito de vida, mas também com o perdão que você oferece às pessoas à sua volta, a si mesmo, ao seu passado. Então, se você tem algumas questões nas pernas, varizes, deficiências, dificuldades, né, fraqueza, ou mesmo se você não gosta do formato das suas pernas, pense que a força que elas têm e podem ter ainda mais na sua vida para te levar na direção daquilo que você mais deseja. Mas é preciso curar. Imagine que quando nós carregamos mágoas, né, de alguém, de uma situação ou de nós mesmos, nós atrasamos o nosso próprio caminhar. E nós achamos que o outro nos deve algo, mas na verdade nós é que merecemos seguir em frente. Vou repetir. Nós achamos que o outro nos deve algo, mas nós merecemos seguir em frente, sem a bola de chumbo da mágoa que nos prende numa determinada situação. Entende? Então, o que quer que seja que você sinta em relação às suas pernas, perceba que isso não te diminui, não te coloca numa situação, como se diz, menor em relação às outras pessoas. Esse 9 de copas aqui fala que você talvez fique pela impossibilidade, dificuldade. Isso é claro, gente, que é uma leitura coletiva e para muitos vai ressoar, para outros não. Mas aqui esse 9 de copas, para mim, ele trabalha muito tempo sentado, né? É um olheiro, né? Um ceramista. Gente, eu adoro fazer cerâmica, eu já fiz cerâmica de torno, nossa, como eu amo. Então, ele trabalha muito tempo sentado, talvez você trabalhe muito tempo sentado, talvez você esteja num período de vida com muita imobilidade, por um motivo ou por outro, por escolha, enfim. Aqui tem essa questão das pernas, olha, né, as pernas nesse ângulo, as pernas muito abertas, e quando nós nos tornamos muito frouxos com as nossas pernas, nós perdemos força e perdemos também direção. A força está toda aqui no braço, no que faz, mas não é só no que faz, é para onde vai. E aqui cada perna aponta para um lado. Então, assim, é como se você não soubesse para onde ir. E como se você não confiasse na própria força que você tem de seguir em frente. Entende? Então, as pernas aqui são muito significativas no sentido de direcionamento, de força e de propósito de vida. Então, quando você ataca fisicamente as suas pernas, quando você rejeita, quando você não cuida delas, quando você não trata, quando você não sente amor por essa parte do seu corpo, automaticamente você perde força e poder pessoal no sentido de direcionar a sua própria vida, né? E o que você não entende é que você pode trabalhar as questões de direcionamento, de força e as questões físicas também. Se não gosta do formato das suas pernas, faça algum tipo de exercício físico, de ginástica que vai dar mais tônus, mais força, mais formato mesmo para as suas pernas, né? E se você não quer fazer isso, se você não pensa sobre isso, trabalhe a ideia que você tem sobre elas, do quanto elas são importantes para você realizar o que você precisa realizar nessa vida, né? E o 8 de ouros, ele vem falando para você olhar
que você pode trabalhar as questões que te chateiam, que te deprimem em relação às suas pernas. A força, o direcionamento, o movimento que elas trazem para você. Olha o que é importante você ver. Você tem a capacidade, uma capacidade de transmutação, você tem uma capacidade de, sabe, de dar um fim a determinadas situações que não são boas para você. Então trabalhe nisso, sabe? Pense assim, chega de ficar, né? A morte, ela tem muito esse sentido de estagnação e paralisia no negativo. Então você não faz nada e fica nessa dor. Mas você tem uma capacidade gigantesca, uma beleza muito grande em si, porque você consegue entender as situações para além daquilo que elas representam na matéria. Você consegue entender, sabe, que, desculpa, você, o seu corpo, talvez você seja uma pessoa extremamente espiritualizada, né, que já vive muito no mundo do espírito, mas entenda que você precisa do seu corpo como um instrumento, você precisa equilibrar isso, você precisa, sabe, o 6 de ouros fala justamente, né, o 6 no tarô, ele fala de reequilíbrio, de refazimento, reestruturação. Na matéria, ouros, pentáculos, equilíbrio. Então você dá a cada parte da sua vida aquilo que é necessário. Você dá ao seu corpo a atenção que ele precisa. Não pode viver só no espírito. Você tem essa grande beleza dentro de você, entende? Uma beleza que, inclusive, muito possivelmente ajuda os outros a se transformarem, mas você mesmo não trabalha em si. Então é importante que você faça esse trabalho de transformação em você também, sabe? Que dê valor ao seu corpo físico, assim como você dá ao espírito. Falta de amor próprio. Eu amo a mim mesmo por quem eu sou hoje. E me vem muito a ideia aqui, olhando, né, a caveirinha aqui, de talvez um processo de emagrecimento, ou de você ter um corpo magro e não gostar. Pelo amor de Deus, pessoa, se ame, pare com isso. Vocês já repararam que assim, quem é muito magro, eu tenho um irmão mais novo, que agora não, mas ele na adolescência era, assim, em geral, eu e meu irmão éramos muito magros, mas ele era ainda mais magro do que eu. E ele outro dia falou sobre o trauma que ele tinha por ser muito magro. Então aqui pode estar relacionado, eu tenho pernas finas, eu não gosto das minhas pernas. E na verdade, o meu outro irmão mais velho é mais gordinho. Ele sempre foi mais cheinho. E possivelmente ele se ressentia, ele nunca verbalizou, mas se ressentia talvez por ser mais gordinho. E aí a gente pensa assim, ninguém nunca está satisfeito com o que tem. Então, pessoa querida, olhe-se no espelho e se aceite exatamente do jeito que você é. Exatamente do jeito que você é. Agradeça o seu corpo, agradeça as suas pernas, agradeça a vida. Se ame. É fácil falar, claro. Claro que eu tenho partes no meu corpo que eu não gosto. Óbvio, gente. Vamos parar de, sabe, de fantasiar e de inventar história de aceitação que não é aceitação. A real aceitação é aquele amor profundo de se aceitar como se é. Ainda que você queira modificar, e tem todo o direito, a questão não é essa, mas a aceitação verdadeira, ela traz paz, ela traz alegria e até dispensa a necessidade de transformação, de modificação. Aí é você que vai ver. Mas a questão aqui não é exatamente como você é, a questão é como você se vê. Falta amor próprio.
falta autovalidação. Se entregue a não ficar na defesa, né? A defensividade, acho que é defensividade, é um sinal de fraqueza. Para se comunicar de uma forma mais empoderada, permaneça centrado e ouça alguém de fora. Então, ofereça uma resposta clara e não defensiva. Ou seja, às vezes um conselho, uma orientação, alguém que fala com você que quer te ajudar, mas você já fica na defensiva. Ou a defensiva aqui de você não ouvir nem a si mesmo. A aceitação. Talvez uma questão aqui, signo de terra, talvez, de você, ficar muito no perfeccionismo, de querer ser algo que você vê fora. Curando, eu estou me curando de dentro para fora. Então a questão não é especificamente a sua aparência. Como eu falei, é como você se vê, é como você se enxerga, é o valor que você se dá. Raio diamante, frequências de ativações de alta frequência. A grade ou é a corrente planetária. Eu vou ler o que fala essa carta, tá? Nós nos prendemos, e aqui para mim vem essa corrente, em padrões tão ridículos. Gente, pelo amor de Deus, o que é isso? O que o ser humano está se transformando? Né? Eu acho que todo mundo deve ter sim um desejo de se melhorar, de ficar melhor, mais bonito, de gostar do que vê no espelho. Isso é uma coisa. Agora, os exageros que estão acontecendo, tanto para um lado de uma estética totalmente artificial, que não corresponde à realidade, né, e forma pessoas padronizadas, quanto para o outro lado, uma total bizarrice na relação com o corpo, quase beirando a autodestruição. Então, para mim, essa corrente que vem aqui, circundando todo mundo, nesse sentido do jogo aqui, para mim traz isso. Estamos presos, amarrados em padrões totalmente inatingíveis. Acho que a palavra não é inatingível, é desnecessário. Precisamos voltar à nossa humanidade. Ninguém vai querer transformar uma rosa numa tulipa. Tulipa é tulipa, rosa é rosa, e ambas são lindas. Então, assim, por que temos que nos unificar? Todos os rostos estão ficando iguais, todos os corpos, todo mundo usa a mesma roupa, todo mundo usa o mesmo perfume. Ninguém se arrisca a ser quem se é, de verdade, amando quem se é. Então, esse aprisionamento aqui, para mim, fala muito disso, sabe? De uma padronização robótica desnecessária. Não se prenda a esses padrões inalcançáveis, inatingíveis. Não fique na comparação. Vamos ver aqui. Essa é uma carta de foco. Está aqui para sugerir que você sente com o raio diamante e mova-se através do seu corpo para curar a si mesmo e a terra. Quando você cura em você a aceitação, o amor próprio, isso serve de exemplo para outras pessoas. E um padrão vibracional elevado que atinge também vibracionalmente outras pessoas. É a luz que se estende para fora de você e do seu coração para a grade da terra, onde irá ser recebido com amor.
Conforme as muitas facetas do diamante contribuem para a força e beleza, você está sendo chamado para focar em muitas facetas da sua alma e fortalecer a beleza dentro de você. Gente, dá vontade de gritar, não dá? A beleza dentro que se mostra fora. A autoaceitação que se expande para algo muito maior que você. Não estou desconsiderando a sua dor, a dificuldade, o seu trauma, não é isso. Eu estou mostrando para você, as cartas estão mostrando para você que essa cura começa de dentro. Se você tem alguma questão física nas pernas, pense nisso. Na falta de direcionamento e por isso você fica parado. Olha como as duas cartas têm essas pernas quase imóveis, o joelho no chão. Essa aqui apontando para duas direções, essa também para cá e para lá. A terra também, o limbo, a morte, o limbo entre vida e a pós-vida. Então, há um campo aí de indecisão, de dificuldade, de falta de aceitação, que te leva a uma paralisia. E quando você começar a se aceitar, se olhar com tanto amor, sabe? Quebrar essas barreiras definitivamente que você tem a respeito de si mesmo, desse olhar que você precisa ter para o seu corpo, você vai criar essa luz diamantina que vai se expandir para o todo. Uma cura profunda acontece dentro de você. Que coisa linda. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Esse vídeo vai ficar grande, né, gente? Vai. Tá tudo bem. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo a minutagem, tá bom? Vamos lá para você que escolheu a rodocrosita. Rodocrosita é a pedra que, em essência, mais fala de autoestima. Deixa eu ver se tá certo, gente. Tomara que esteja. Vamos chegar mais pra cá. Acho que tá, né? Assim. É a que mais fala de autoestima, né? Ela vai trazer esse olhar amoroso. As pedras de cor rosa, elas falam muito do coração. E a rodocrosita, ela fala desse fortalecimento emocional, sabe? De se conhecer, de se proteger, de se amar do jeito que você é. Ela promove também o equilíbrio, a estabilização das emoções. Deixa eu guardar só a minha Vivianita aqui. Ela promove essa estabilização, sabe? Das emoções, daquilo que vai dentro do coração. As pedras rosas na cristaloterapia são sempre indicado que se use uma pedra verde em conjunto, porque ela pode trazer tipo assim, uma catarse mesmo emocional que às vezes não é necessária, né? Especialmente falando aqui assim para o público em geral, sem o atendimento de um profissional, talvez não seja legal você usar ela sozinha. Use com uma pedrinha verde que vai ser legal. Opa, não, caíram muitas, então não. Então é uma pedra muito boa, muito fortalece mesmo até o autoconhecimento, como você se vê, né? Olha, alta gente, vamos lá, será que tá retinho? Vamos colocar aqui um pouquinho mais para cima, sim, e vamos lá para esse oráculo.
Medo da separação. E aí não flui, né? Vamos lá. Tirei duas? Vão as duas. Transforme e bênçãos ocultas. Mama, olha isso, gente. Alta sacerdotisa, uma energia muito feminina. 10 de copas, a energia de família. E, mama, eu estou calma, eu estou pronta. Vou chegar pra cá e vamos para esse outro oráculo aqui. Vamos lá, opção número 2. Relação com o seu corpo. Cianita azul e honeysuckle, que é essa florzinha. Espada da verdade. Cianita azul. Liberdade, guerreiro da luz. Pare de segurar você para trás. Bom, vamos lá. Falando sobre linfa, né? O líquido que corre nas nossas veias. Eu estou totalmente centrado no amor e na alegria de estar vivo. Eu fluo com a vida. A paz da mente é minha. Fluir com a vida. Para mim, essa carta fala desse movimento de entender as situações. E tem muito de cura aqui também. Mas de você ter esse direcionamento e essa força de ação da verdade dentro de você. De, inclusive, muito engraçado, né, gente? Olha só, as duas espadas aqui. De fazer cortes de coisas que não te fazem bem. Tá comendo açúcar demais? Tá comendo carne demais? Tá comendo, sei lá, bebendo demais, usando substâncias? O que está prejudicando a linfa, o fluir da tua vida? Então, essa carta fala que talvez você precise ter essa disciplina, essa vontade para cortar aquilo que não te faz bem. É um processo de amadurecimento interno. Um processo de um olhar mais profundo. De você entender que o teu corpo de agora reflete o teu passado. E o teu corpo de agora vai refletir também o teu futuro. As tuas escolhas agora vão refletir o teu futuro. Então, olhe para esse movimento dentro da tua vida que tem muito a ver, é muito interessante. Olha isso. O medo de separação. As perdas pavimentam o caminho do renascimento. Cortes, transformações, né? Quase a carta da morte aqui. Aqui, liberdade. Então, talvez você pode estar passando ou ter passado por separações muito dolorosas para você. Isso meio que secou o fluxo da tua vida, não é? A alta sacerdotisa aqui, ela vem falando para você que esse movimento pede, sim, que você, sabe, se estabilize um pouco. Ouça o seu coração. Ouça aquilo que vai dentro da sua alma em relação a essa situação.
as romãs aqui falam desse caminho de renascimento, dessa fertilidade, assim como o 10 de copas também. Assim como a temperança fala da cura. E tudo vem de dentro. Engraçado, as bênçãos de dentro. Aqui a mulher grávida. A alta sacerdotisa fala de armazenamento. O que você está guardando, armazenando, que você não solta? Sabe? Solta, libera, deixa fluir. Deixa fluir. O teu corpo, eu não sei de que forma que isso se manifesta na sua saúde física, ou porque aqui não é especificamente uma parte do corpo, né? Aqui é uma desculpa, aqui é uma parte interna, não é necessariamente algo ligado à autoestima, mas é ligado talvez muito mais à saúde. E para mim essa carta da temperança é maravilhosa aqui, né? Que fala não só de cura, mas fala de fluidez, fluir, assim como a linfa deve fluir no nosso corpo. Então você pode ter edema, talvez você tenha, eu não sou médica, eu não tenho como fazer muito essas relações, né? Mas você pode ter inchaços, talvez, não é? E aí isso te incomoda. Mas, de alguma forma, a carta da temperança fala assim: o que fica estacionado no nosso corpo representa um estacionamento da própria alma, do que a gente não permite fluir, do que a gente não permite cortar, do que nós armazenamos dentro de nós desnecessariamente. Então, é importante que você olhe, sabe? Olha que coisa linda o 10 de copas. Para mim, vem falando do grande coração que você tem. E que talvez os teus sentimentos estejam aí muito presos e armazenados ou seletivos demais, você guardando seus sentimentos só para os seus, quando eles deveriam ser o reflexo da sua atuação no mundo. Então, quando eu amo só os meus, e amo com força, com vontade, com verdade, é muito digno, é muito legal. Mas, se você expande esse sentimento, é água, é água, é água, precisa fluir, sabe? Não pode ficar só restrito ao nosso meio. Se você passou por situações de perda, ou se você tem medo de expandir esse sentimento de amor e perder aqueles que você já tem, não procede. Aqui fala justamente dessa expansão, sabe? De doação, de amor pelo coletivo. Tem muito sentimento armazenado dentro de você e que bloqueiam a tua vida. Quanto de amor flui? Quanto de sentimento você permite que entre em harmonia e em equilíbrio? Quanto você tenta fazer a manutenção da tua vida dentro de polaridades extremas? Entende? O extremismo, ele vai te ser prejudicial, tanto para o que você acumula, quanto para o que você dispersa. E aqui te chama a essa manutenção, ritmada, tranquila, sem pressa, sem pausa. A manutenção do fluxo na tua vida, do fluxo dos seus sentimentos, do fluxo do que você retém e do que você libera. Eu retenho, eu libero, eu retenho, eu libero, eu retenho, eu libero. E não para.
continuamente você retém e libera. Mas a impressão que me dá com a questão da linfa, da gravidez, alta sacerdotisa que guarda segredos, tudo segurando. Você retém. O que você retém na sua vida se transforma em retenção de líquidos no seu corpo, por exemplo. E você precisa cortar. Precisa liberar. Liberdade. Pare de puxar você para trás. Medo de separação. A perda pavimenta o caminho do renascimento, da transformação. Bênçãos escondidas. Assim como a alta sacerdotisa esconde também, né, sentimentos, conhecimento. Tem gente que segura, né? Segura tudo. E aí, isso te prende, isso amarra o fluxo da tua vida. O corpo, ele é simbólico. Ele traz o simbolismo da nossa alma. Então, se você sofre, por exemplo, de retenção de líquidos, possivelmente você está querendo só reter, por medo da perda, medo da separação. Perceba, se você se permite amar, fluir o todo, como uma grande mãe, se você permanece calmo, sabe, pronto para viver em harmonia. O que é a gestação? Eu retenho a vida e eu solto a vida. Então, para mim, esse jogo está todo nesse sentido. Retenção, liberação. Quanto mais você retém, mais isso empaca o fluxo da sua vida. Quanto mais você liberta com essa espada, você corta, transforma, abençoa, solta, né? Quantas pessoas, por exemplo, retêm dinheiro? Retém. Aí chega no final da vida, aquilo serviu para zero, nada, coisa nenhuma. Era a mesma coisa que ter um monte de notinhas de plástico, de dinheiro de plástico. Não serviu para nada. Não foi fluxo, não abençoou ninguém, não trouxe melhoria nem para a própria vida, nem para a dos outros. Reteve inutilmente. As emoções que nós guardamos dentro de nós, os amores, quantas pessoas... Outro dia eu ouvi uma pessoa falando de uma outra pessoa que tinha um relacionamento assim meio de vai e vem, sabe? Aqueles relacionamentos assim de internet, de vai e vem, há 20 anos, uma coisa assim. Gente, eu já vivi algo semelhante, não posso falar, mas justamente por isso trazer esse alerta. A pessoa guarda aquilo, sabe, ad eternum. Então a retenção aqui te prejudica, a liberação equilibrada te favorece. Muito legal. É isso, pessoa querida, você que escolheu a segunda opção. Encontre esse equilíbrio, esse fluxo na tua vida, tá bom? Não tenha medo, não tenha medo. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Então vamos lá, recolhendo aqui as cartinhas da segunda opção e vamos esse daqui para a terceira opção. Deixa eu botar minha pedrinha aqui. A terceira opção, que é os pés. Eu amo os meus pés. Deixa eu só organizar aqui. Tá certo? Acho que tá, gente. Seja o que Deus quiser, espero que sim. Vamos lá. A pedra do sol. O que fala a pedra do sol? Do brilho pessoal.
ela fala daquelas partículas dentro de você, assim como a pedra do sol tem, né? Eu não sei se vai aparecer na câmera, olha esse efeito lindo, não sei como é que tá aí. Ela fala desse poder pessoal, desse brilho que todos nós temos. Olha, já sai um pajem de paus aqui. Próprio fogo, próprio brilho, que talvez você desconheça, não é? A lua. Eu já arrisco a dizer que é uma pessoa muito profunda. E aí perde um pouco da dimensão do próprio brilho, porque avalia demais as próprias sombras, né? Então a pedra do sol, ela estimula, sabe? Você mostrar suas capacidades, o seu valor mesmo, de se olhar como um ser de luz que é traição. E aí, essa pedra também tem um alertinho aqui. Ela traz muito a questão egóica, né? No tarô, o ego ele sai muito representado. Olha isso que caiu aqui. Eu nem ia pegar não, mas pensando em traição, as relações aí não saudáveis, tóxicas, né? Podem ter a ver. Então, o sol no tarô, ele fala sobre ego. E aí, tudo que tem a ver com o eu, ele corre o risco de sair da coisa, né? De sair da linha do equilíbrio. Então, né, a pessoa egóica é aquela que se acha a última bolacha do pacote. Ela acha que ela é o centro do universo. Tudo dela é melhor, tudo dela é bacana. E, na verdade, esconde o contrário. Opa, saíram duas. Intenção e plenish. Nutrição, a pessoa se nutrindo novamente, eu acho que é isso, né, gente? E então, a pessoa, tudo que é forçado, né, a gente vê assim, a pessoa que ela quer mostrar que tem, ela quer mostrar que ela quer mostrar que tá acima da galera. Na verdade, isso esconde internamente um grande sentimento de inferioridade. E por isso ela precisa de um grande movimento de autoafirmação. Todo excesso esconde uma falta. Então, quando eu quero provar excessivamente que eu sou A, eu mostro claramente que eu sou o oposto. Eu quero esconder a minha fraqueza, mas eu a revelo. Entende? Então é preciso um cuidado com essa ideia do eu. Eu amo os meus pés. Meu entendimento da vida continua a crescer. Eu caminho neste planeta, sobre este planeta, seguro, safe and secure, não sei como pronuncia. Para mim, meu inglês meia boca é mais ou menos a mesma coisa, de uma forma segura, né? Sempre seguindo em frente na direção do maior bem para mim. Então aqui pode ser uma questão com os próprios pés, de olhar para os pés e não gostar dos próprios pés, ou de pisar com muita força na terra, de pisar com muita força naquilo que você quer. O pajem de paus, para mim, ele traz essa leveza, sabe? Ele traz esse recado de um pouquinho de leveza. O pajem de paus, ele tem a vontade, ele tem a determinação.
É um jogo para pessoas muito determinadas e fortes, mas é preciso uma leveza, porque você esconde, né, talvez os teus pés, se o pé dói, se o pé tem calosidade, se o pé tem fascite plantar, né? Muitas pessoas têm a fascite plantar, as afecções dos pés. Eles falam desse caminhar pela terra, que pode ser forte demais ou pode ser truncado, paralisado, mas aqui eu não vejo isso. Aqui eu vejo a forma como você coloca os seus pés no mundo. E para mim, esse Pajem de Paus, né, essa moça tocando, como é que chama? Ukulele? Sei lá, esse instrumentozinho de cordas aí, eu não sei. E ela, sabe, a impressão que dá é que ela tá muito feliz ali tocando, sabe? Aquela musiquinha leve, suave, alegre, vibrante, como é o naipe de paus, com um pouco de leveza. Para mim tem muito de força aqui. Com a lua tem muito assim, eu não entendo, eu não vejo a força com que eu estou pisando na vida e possivelmente nas situações. E isso vem talvez desse sentimento aqui de traição. Eu confio no mundo exterior e esse coração ferido por uma traição. Liberando relacionamentos não saudáveis. Deixe ir relacionamentos que não servem para você, incluindo inacessíveis ou pessoas tóxicas, pessoas inacessíveis ou tóxicas. Você merece ser entesourado pelos outros e ser cercado de pessoas positivas. Então, para mim, olha isso, aqui a gente tem a lua cheia, aqui a gente tem a lua cheia. Eu dou as boas-vindas à clareza e orientação da lua cheia. E para mim a lua cheia descortina as sombras, as nossas sombras internas. Então, pessoa querida, nossa, esse jogo aqui tá profundo. Não é porque você foi traído, você viveu relacionamentos não muito saudáveis, que você precisa pisar com tanta força no mundo. Que você precisa exacerbar o seu ego. Não é questão disso. É questão de você olhar para essas mágoas, para essas dores. O momento está propício para que você perceba aquilo que vai dentro de você, as tuas sombras. Perceba que você tem a capacidade de raciocinar, direcionar as tuas forças, os teus pensamentos. Com a pureza, são 2 páginas. Então você tem essa pureza dentro de você, essa alma bem intencionada. Então corte não o que chega para você. Analise, raciocine, sabe? Não é questão de você aceitar tudo ou qualquer pessoa, não. É você analisar, perceber, mas modificar a direção dos seus passos na Terra. Ir para uma direção do seu coração, com vontade, com força. Então, se os teus pés te incomodam, eles podem estar falando disso, de sentimentos. E, gente, para mim vem muito de raiva. Muita raiva, muita. Olha esse coração vermelho, Pajem de Paus, muita raiva, muito ódio que você guardou dentro de você. E você sai pisando na galera toda, ou não, ou permite que a galera pise em você. Ou fica paralisado, ou fica com dor nos pés e não consegue andar, não consegue caminhar, sabe? Respira fundo. Permita que essas sombras venham à tona. Permita-se ver através dos véus do inconsciente. Arcano 19, o Sol. Arcano 18, a Lua. Um jogo de
consciente, inconsciente. O que você enxerga e o que move a sua ação no mundo. Você se direciona não a partir dos seus maiores desejos, do desejo de vencer, de crescer, até de aparecer mesmo. Tudo bem, aqui pode ter bastante leonino, pessoas com uma autoestima alta, né, forte, mas o que te move não pode ser o ódio, porque ele esconde justamente o coração ferido. O que te move neste momento é a raiva, é esse coração ferido. Olha que interessante, gente. Não é bizarro isso? Veja que, vamos ver se dá para focar aqui. Ele está com uma faca enfiando no coração. Olha isso, gente. Qual, estatisticamente, a probabilidade, em termos matemáticos, disso acontecer? Numa só jogada, com decks diferentes. Então, aqui há um recado muito claro, né? Qual a probabilidade, estatisticamente, disso acontecer? A Lua, e aqui uma Lua cheia, e aqui a carta Lua cheia, aqui também. Aqui a soma dá o carro, 18 mais 7, 25, 2 e 5, 7, o carro. Qual a probabilidade estatística disso acontecer? Pessoa querida, não se mova pela raiva, pela insuficiência, pelos seus traumas, pelas suas mágoas em relação à vida, em relação aos outros. Não se mova por esses sentimentos que estão no subsolo do seu ser. Eles não vão te levar para o caminho certo. Eles vão te levar para caminhos enganosos. Eles vão te levar para mais ódio, mais mágoa, mais dor. E não é isso que você precisa, merece e quer. Você precisa disso aqui, intenção. Pajem de Espadas, ele direciona a sua vontade, os seus pensamentos, os seus estudos na direção correta do sucesso, com a intenção verdadeira. Se a sua intenção é, a sua não, né? A nossa como seres humanos, se a nossa intenção é ferir, magoar, se sobrepor egoicamente às outras pessoas, isso vai, primeiro, mostra as máscaras que nós usamos e nos leva a mais do mesmo, a mais dor, a mais mágoa, a mais armazenamento no nosso inconsciente. E nossos pés começam a doer porque nós nos perdemos no caminho. Mas, se a nossa intenção é pura, se nós percebemos isso tudo, limpamos e encontramos o nosso objetivo verdadeiro e real, ela está se preocupando com o que o outro pensa, diz, não tem ego na carta do carro, tem vontade. O número 7 é um número espiritual, tem a boa intenção, uma intenção pura, clara. Aqui, olha esse sol, gente. A pedra do sol. Olha esse sol. Aqui há um movimento pelo inconsciente, nebuloso, obscuro, doentio. Aqui há um movimento da luz, um ego equilibrado. Por que ele se equilibrou? Porque ele entende as partes sombrias e luminosas de si mesmo. E isso dá estrutura, base para seguir rumo ao que deseja, a vitória do seu ser. Ele não se move pelas sombras, ele se move pelo equilíbrio entre luz e sombra, sol e lua. Replenish, ou
um reabastecimento. Você precisa se reabastecer de amor por si. Mas amor por si não depende da validação alheia. O amor que vai te refazer, que vai te alimentar, te reabastecer, é um amor verdadeiro, com intenções puras, claras. A grade de cristal, foco, crie com intenção. Qual a probabilidade disto acontecer? Estatisticamente, matematicamente. Intenção. Crie com intenção. Foco. Foco. Quando a gente tem boa intenção, até as cartas saem harmoniosamente e se conversam entre si. A boa intenção, ou a intenção bem direcionada, ela cria luz, ela fala por si, ela cria energia vibracional altíssima a seu redor. Cada pedrinha que é colocada numa grade cristalina, né, numa mandala, ela tem uma intenção, ela não foi colocada ali aleatoriamente. Então você precisa focar a sua energia, sair dessa energia de mágoa, de raiva, de memórias passadas, do seu inconsciente que está nebuloso, obscuro, e ele está travando o seu caminho. Ainda que haja um progresso, é um progresso doloroso, é um progresso que ele não te alimenta de luz, ele te alimenta de dor. Porque ele pode ser baseado naquilo que você se sobrepõe aos outros, os pés pisam na terra. Então, quando você quer se sobrepor aos outros, você cria um movimento de ódio. Quando você quer vencer por si, pela luz que te move, pelas tuas boas intenções, que é isso que o jogo fala que você tem e que você precisa descobrir. Quando você foca na sua própria luz, no seu próprio progresso, na beleza do seu ser, porque está aqui essa beleza, essa luz, essa boa intenção, essa pureza, como eu falei. Está tudo aqui. Faça essa parte sua se sobrepor à mágoa. Entenda, cure a sua criança interior, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Cada tiragem tem uma energia, né? Essa aqui é uma energia. Então vamos lá. Até falta ar, gente. Parece exagero, mas não é não. Vamos lá. Para você que escolheu a titanita, titânio, esfênio. O que é a titanita, né? Qual é o significado dela, das propriedades? Ela fala de uma flexibilidade mental. Pulsos, flexibilidade. Eu facilmente fluo com as novas experiências, novas direções e novas mudanças. E a titanita vem falando sobre isso. Coincidência? Nenhuma. É uma pedra que vai aumentar a força de vontade, vai estimular a mudança, vai estimular a criatividade, clareza de pensamento, sabe? Vai te jogar, vai a partir dessa estabilidade que o verde traz, né? Ela também estimula você à ação, mas uma ação flexível de movimento, assim como os pulsos precisam ter quantos movimentos os pulsos fazem. Eles permitem que as nossas mãos sejam úteis para tudo que a gente faz. Eu faço muito crochê,
Eu preciso do meu pulso funcionando bem. Quando eu escrevo, quando eu digito, quando eu pinto, eu preciso de pulsos flexíveis. Então, a flexibilidade dos meus pulsos me servem para tudo que eu gosto. Pessoalmente, Fernanda, eu estou falando de mim, mas também estou falando de você. Por que essa carta apareceu? Você tem flexibilidade? Ah, não, peraí, vamos tirar primeiro o tarô. Vamos ver o que as cartas falam para a opção número 4, coletivo. Eu tô sentindo uma energia densa, pesada, sabe? Vamos até soltar esse deck aqui, vamos limpar a energia pesada. Não tô dizendo que você tem energia pesada, eu tô dizendo que o jogo, tá? 4 de espadas, as de copas, 5 de espadas e 2 de copas. Razão, emoção, e o fluir entre tudo isso. Vou chegar um pouquinho mais para cá. Sim. Certezas. Meus pensamentos me abrem para mudanças internas e externas. Vamos lá. Eu me entrego à cura completa. Lua cheia, eu vou embaralhar mais, porque foi exatamente o que saiu na outra tiragem. E eu sempre acho que eu não embaralhei o suficiente, né? Presença. Eu estou em paz com o momento presente. Esse aqui é ruim de embaralhar. As respostas estão dentro. Opala etíope. Um solo fértil. Pégasus, energia do unicórnio, criança arco-íris. Bom, aqui a gente tem uma necessidade de voar, uma necessidade de trazer esse movimento. Às vezes, né, a dor no pulso, síndrome do carpo, que chama, podem refletir essa flexibilidade que talvez você esteja precisando nesse momento da sua vida. Pelo que eu entendi aqui do jogo, não é necessariamente algo que você não tenha, mas que nesse momento você esteja precisando sacar, sabe? Um recurso interno que você tem, respostas dentro, você tem esse recurso interno que você não está, ou não percebeu que tem, mas que talvez nesse momento você precise, nessa semana especificamente.
de entender, de analisar as coisas pelo viés racional, também pelo viés emocional. Porque aqui o 4 de espadas fala até talvez de imobilização, né? Do pulso estar muito dolorido, você está com o pulso aí imobilizado. Ou essa flexibilidade, né? Você está precisando aí parar um pouco. Digamos assim, com alguma questão que está trazendo imobilidade para a sua vida, ou para o seu pulso, ou para o movimento das suas mãos, por aquilo que você pode realizar com as suas mãos, ou talvez de você realmente ter alguma questão com essa parte do seu corpo, não gostar, pode ser. A intenção no início, quando eu idealizei essa tiragem, foi de trazer alguma questão física mesmo. Só que a maioria das cartas trouxe questões muito mais profundas do que o físico, trouxe realmente a relação do físico com a sua, digamos assim, o seu recado simbólico, a sua força simbólica para as pessoas que estão assistindo. Então, para mim, aqui a paralisia, né, do 4 de espadas é tipo assim, eu não consigo fazer nada, eu não consigo escrever. 4 de espadas fala de comunicação. Eu não consigo escrever, eu não consigo digitar. Então, pode ter alguma questão realmente física aí, mas não necessariamente de autoestima, mas de impedimento físico mesmo do movimento do pulso. E aí, a gente tem, né, esse balanço aqui. Olha que interessante, né? Aqui aparece justamente também o pulso e o As de Copas, falando para você se permitir receber ajuda, se permitir a cura, entregue-se à cura completa. O As de Copas com essa taça, né? Aqui uma xícara aberta, recebendo essa bênção de paz, esse maná que cai do céu, essa abundância na sua vida amorosa. Entregue-se à cura completa. Eu me abro completamente para as forças amorosas e compassivas do universo, que dão apoio à sua cura física, emocional e espiritual. Aceite ajuda. A questão é não aceitar ajuda. Você se sente menor quando aceita ajuda? Você acha que tem que fazer tudo para todo mundo? Então aqui vem falando para você com esses 5 de espadas, olha, perceba o que é do outro, o que é seu, o que é sua obrigação, o que pode ser obrigação do outro. Você se divide, você se harmoniza, né? Esse 2 de... Olha que linda essa carta, desse 2 de copas. Desse amor que se complementa. Amor entre iguais, porém diferentes, se complementam. Então aqui tem essa chamada para você se harmonizar internamente, se permitir curar, se permitir ajudar, se permitir apoiar. A grande questão para você vem dos pensamentos, certezas. Meus pensamentos me abrem para mudança interna e externa. É preciso que você se permita, no momento do impedimento, você se permita ser ajudado. Aqui tem muito de uma energia parada. Uma energia que é de cura, não é de impedimento. Esse movimento talvez de restrição que você esteja vivendo, lembrando, não vai ressoar para todo mundo, mas aqui tem sim esse movimento de paralisia, de estagnação. É um movimento necessário
para a tua vida. É um movimento de crescimento e expansão interna, de você entender. O movimento externo te traz a cura, o movimento, o movimento interno e externo refletem essa dualidade. Espadas, copas, racional, emocional. Estado de presença, equilíbrio. A vida te tira o movimento, te tira a força para que você receba. Porque talvez você viva muito no movimento de fazer tudo pelos outros. Ou você vive pelo movimento de só receber dos outros. Aí, cada um que vai encontrar o seu caminho. Mas aqui fala assim, você precisa encontrar essas polaridades. Você precisa encontrar aquilo que te leva a uma estagnação, uma paralisia ou um movimento de não fluxo. O movimento de não fluxo agora é positivo para você. Eu vou ler esse aqui no livrinho. Energia do unicórnio, o Pégasus, o cavalo que voa, criança arco-íris. Essa opala linda, né? Ela tem esse brilho natural. Quando ela é real, né, gente? Porque tem aí tanta falsificação que tem que saber de quem compra, né? Mas aqui já fala de um movimento de leveza, né? Um cavalo desse com asas, né? Pégasus. A opala de Etíope é um arco-íris de amor. Ela eleva você, então você pode ver que o amor está dentro de você. O fogo interno dela traz luz espiritual para o seu sistema e aumenta a sua conexão com a consciência cósmica, elevando você em alegria e reverência para as múltiplas facetas, a multiplicidade de facetas e infinitas possibilidades de amor dentro de você. A sua intensidade emocional é carregada e pronta para pular, né, em ação para apoiar a sua liberação de medos. A sua energia oscila. E eu acho que faz ondas, eu não sei bem essa palavra. Levando a uma personalidade elementar que irá dançar à sua volta nos seus mais altos chakras, docemente, cantando para a sua criança interior, dançando com a mulher selvagem e acho que se fixando com o seu aspecto ancião. Aqui fala das três facetas, né, do feminino, a triluna, enfim. Então aqui vai falar desse movimento de leveza, desse movimento de beleza, desse movimento de conexão com o alto. Aqui fala que a leveza, a flexibilidade e a falta de certezas. Se você está sempre no gerenciamento, no movimento, sabe, é você que manda, é você que coordena. E vem muito para mim aqui uma mãe de família, sempre, né, tendo que gerenciar. Gente, só quem tem crianças para gerenciar uma família, trabalho, sabe o quão exaustivo é. Não só mulheres, existem homens, muitos homens hoje em dia, que ficam com a guarda dos filhos e tem que gerenciar trabalho, casa, tudo. Então, chega dessa polaridade, né? Seres humanos que precisam coordenar
muita coisa na vida e que estão sempre naquela posição de comando. Eu fui mãe solo praticamente, né? Eu sou divorciada e me divorciei quando as minhas filhas eram crianças. Então, basicamente eu assumi essa posição de pai e de mãe. E aí, isso foi bastante cansativo e exaustivo, mas graças a Deus foi a melhor jornada da minha vida. E né? Até que um dia as minhas filhas falaram assim: mãe, eu já tenho uma filha de 30 e uma de 27. Elas falaram para mim: mãe, respira, relaxa, deu certo, tá tudo certo. Você não precisa mais estar no comando. Eu não tinha percebido isso, entende? Quando elas falaram assim: mãe, deu certo, meu Deus, eu chorei tanto, porque aquilo, deu certo, que bom. Cumpri essa missão, cumpri. Então aqui eu vejo muito isso, sabe? Olha, pode parar, pode. O movimento que está aí na tua vida, sabe? Trincando um pouco as tuas forças, fazendo com que você não consiga estar no comando, você não consiga estar nesse movimento, sabe? Traz flexibilidade, permita-se receber a cura, permita-se receber amor, permita-se receber, sabe? Olhar o outro também é capaz, o outro também pode fazer por você. Você não precisa estar sempre no gerenciamento, no comando. Permita que o outro faça, sabe? Permita ser abraçado, ser acolhido. Tire muito das suas certezas. Eu tenho que. Tire o tenho que da sua mente. Aqui não é questão de você ir para outra polaridade, entenda. Aqui é questão de você ganhar leveza e flexibilidade para reavaliar as suas certezas. Como eu tenho que estar no comando, eu tenho que gerenciar a vida, eu tenho que fazer. Até que minhas filhas chegaram: mãe, relaxa, já deu certo, funcionou, relaxa, pode sair desse papel. Entende? Aqui te chama isso, pode sair desse papel. Tenha flexibilidade naquilo que você faz. Permita-se receber colo, apoio, amor, carinho, cura, cuidados. Às vezes você está adoentado essa semana, relaxa, descansa. Permita a sua cura completa para você voltar às atividades. Entende? O estado de presença é a carta principal desse jogo. Eu estou em paz no presente momento. Então não crie caraminholas aí na tua cabeça: não, agora eu não posso, meu Deus, e se eu não conseguir fazer isso, e se eu não melhorar, e se eu não sair dessa cama, tudo vai dar errado, tudo vai desandar. Não vai. Você vai encontrar apoio, amor, afeto, cuidado. Outras pessoas vão assumir, sabe? Você não precisa estar sempre no ordenamento mental, sempre acima. Eu tenho que dar as diretrizes, eu tenho que dar as ordens. Relaxa. Permita-se descansar, permita-se. Eu estou no aqui e no agora, eu não penso nem no passado, eu não penso no futuro. Eu encontro as respostas dentro de mim, elas estão dentro. Eu só consigo encontrar essas respostas, você só vai conseguir encontrar essas respostas se você descansar. Se você ficar em paz, em harmonia, se você se permitir não fazer nada. Vamos ver o que fala aqui. Não olhe externamente para a fonte dos seus problemas. Quando você se sente, acho que é provocado, né? Ou em estresse, olhe para dentro. Você pode ter sido condicionado a colocar culpa nos outros ou nas circunstâncias. Perceba que não tem
ninguém ou nada contra você. Ninguém está buscando ferir você. O que você está realmente sentindo? Quebre os padrões limitantes. Conforme você supera a causa, você diminui os efeitos. Olha isso. Conforme você supera a causa, você diminui os efeitos. Crie um espaço a cada dia onde você pode fazer um inventário emocional. Encontre um lugar para se sentar quietamente e relaxar a sua mente. Faça a si mesmo algumas perguntas. Tome nota de alguns novos insights que emergem durante esse processo. Examine a si mesmo e o que rege a situação irá ajudar você a superar, a se tornar mais autoconsciente. A alma ouvindo e buscando um amigo de confiança pode levar você às suas melhores respostas. Tem muita coisa que eu não vou ler tudo. Então, perceba, a vida está te colocando ou vai te colocar num movimento de quietude, uma parada obrigatória, necessária. Então você pode ter aquela gripe que te derruba da cama e você pira na batatinha. Seja flexível. É hora de flexibilidade, é hora de deixar de lado as suas certezas. Deixa de lado, permita-se. Olha só, esse 5 de espadas, ele é cheio de certezas no negativo. Ele acha que sabe tudo melhor que todo mundo. 5 e 5, certezas. Então, as tuas certezas, elas precisam ser reavaliadas. As suas obrigações, as suas crenças. Reavalie, descanse, reorganize. O 4 de espadas é uma carta de quietude. O jogo te chama a uma parada externa, que talvez seja externa, ou interna. O que ficar enrijecido, duro, não flexível em você, te leva a mais dor. Mas se a vida te chama a essa parada e você raciocina, entra num estado de presença, permite se curar, permite ser amado, receber, você projeta a sua energia com leveza e faz esse processo de autoconhecimento, de busca interior, não só você se renova, como o movimento ele acelera na sua vida. E você encontra prosperidade, abundância, mais e mais e mais e mais, porque você aprendeu, o momento te prendeu, você absorveu e percebeu as causas das coisas que acontecem na tua vida e você cresce, se torna um ser humano melhor e isso gera abundância. Fluxo abundante, bênçãos. Eu vejo uma cornucópia, eu vejo na técnica, viu gente? Não é viagem astral aqui, viagem na maionese astral, não. Cornucópia de bênçãos quando você aproveitar os momentos de incapacidade, de restrição para pensar sobre as causas, não nos outros, mas em você. E você cresce como ser humano. Essas bênçãos vêm para você, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.